Sim, por isso que a gente falou, antes de começar a gravar, né? Que a gente falou que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe, né? Porque é muito louco mesmo, é denso, né? Bom, você falou que você assiste uma série que você gosta muito. Você já viu... Vocês assistem série? Assisto. Você já viram A The Ju não Boys? viu, ela falou. Não, eu Não viu? vi. Você já viu? Não, tô atualizadíssimo. Cara, é muito louco aquilo lá, que todo mundo é maluco lá dentro. Totalmente. Né? Não é? É muito maluco, eu vejo. E tipo assim, você tem vários níveis ali. E assim, depois que a gente tem podcast, acaba que você fica tendo muita informação. Mas eu tava falando, cara, se você pegar o menino, que é uma criança lá, que é filho do personagem, ele já é totalmente maluco, porque ele vive num meio muito louco. Mas quando você Tá vai numa pro fase de Capitão... confusão atualmente, né? Mas quando você Porque vai ele pro acha que é Capitão certo e errado. Pátria ali, velho, aquele cara ali, o que é aquele cara, na verdade? Porque eu ele é acho exacerbado, Ele é né? muito narcisista. Você nunca viu, né? Não. Não, ele é muito, né? Não, ele é narcisista mesmo, assim, de transtorno de personalidade. Só que o narcisismo dele tem uma necessidade muito grande de validação. Porque, e você chegou a ver o episódio que ele vai pra onde ele foi criado, aí chega uma senhora idosa lá e joga na cara dele? Vi. Que foram trazidos os melhores psicólogos do mundo pra colocar na cabeça dele essa necessidade de validação. Porque só assim ele poderia ser controlado pelas pessoas. Porque ele é um Superman, né? Ele é imbatível. Forte. Então, ele é uma pessoa muito narcisista que ao mesmo tempo tem muita necessidade de validação. Então, ele não mete o louco sai matando todo mundo porque ele precisa ser aclamado pelas pessoas. Caramba, aquilo é louco demais, você é louco. E o narcisista, ele se alimenta disso, né? Ele precisa desse palco, né? Ele precisa ser reconhecido pelas suas habilidades. Só que não é pelas habilidades reais, é pelas habilidades que ele imagina que ele tenha. Então, assim, geralmente ele acaba... O narcisista, né? Eu não assisto essa Mas é série. muito dele Mas isso aí. ele tem, então, uma pessoa que é um exímio leitor. Não adianta ele ler 50 livros por ano. Ele quer que todo mundo saiba que ele lê e ele quer ser ovacionado por isso. Então, tudo é potencializado em relação às qualidades. Então, por ele ter muita qualidade na cabeça dele, né? Aham. E por ele sentir que isso é acima da média das pessoas, ele quer que as pessoas reconheçam isso. Elas devem isso a ele, né? Isso é um dever das pessoas, Eles têm essa sensação que elas devem isso a ele. né? Então, não existe modéstia, né? Mas sabe o que eu achei que ele tinha também? Só cortando um pouquinho. Porque ele tenta manipular todo mundo ali também, né? Aquele lance de controlar todo mundo ali. Mas o narcisista tem muito disso. É porque na vida dele, né, ele acaba sendo todos nós somos centrais nas nossas próprias vidas. Você é o protagonista da sua, o Bruno da dele, etc. O narcisista, ele tem que ser o protagonista de todas as vidas. Sim. Então a esposa tem que viver pra ele, o filho tem que viver pra ele, os pais dele têm que suprir a necessidade dele. Ele tem que ser o central da vida de todo mundo, né? E é por isso que as relações ficam muito difíceis. Só que agora essa palavra narcisista, eu acho que o Bruno vai concordar comigo, popularizou de uma forma... Tá tendo a música sertaneja, né? Só Então, assim, eu acho que as pessoas confundem a palavra narcisista com a palavra egoísta. Então, todo mundo que é egoísta no sentido, pô, você só pensa em você. Você pegou me colocou aqui, agendou num horário que só você podia, ficou ruim pra mim. Você só pensa nas suas vontades. Isso é egoísmo. Você coloca as suas vontades acima da minha sempre. Não tem um equilíbrio na nossa relação. Sim. Egoísmo. O pessoal já fala que é narcisista. Uhum. O termo mãe narcisista tá muito em alta, né? Demais. Opa. Demais. E aí, a maioria das pessoas já fala que minha mãe é narcisista. Me conta o que a sua mãe é. Não, que é narcisista. Não, isso é o adjetivo que você deu. O que sua mãe faz? Aí eu percebo que é uma mãe muito controladora. Aquela mãe que invade, que não respeita o espaço, que quer tomar as decisões pela filha. Não tem nada a ver com uma mãe narcisista que só pensa nela. Muito pelo contrário, é aquela mãe que se preocupa tanto que é over. Que meio que, sabe? Chega na sua casa sem avisar, chega de mala. Sabe aquela coisa assim, bem invasiva? Quer escolher o namorado. Quer escolher o namorado. Então eu vejo como uma mãe super protetora, mas assim, controladora. Não é narcisista, nada a ver com narcisista. A mãe narcisista, na verdade, ela acha que o filho é um súdito a ela. Precisa servir ela o tempo todo. Entendi. Então tem que ficar com a pessoa que ela acha que vai ter benefício com essa pessoa. Tem que fazer a profissão que ela acha que vai dar algum tipo de status pra ela. Mas o filho nunca pode ser superior à mãe narcisista.
Porque o verdadeiro narcisista, ele nunca vai casar com uma pessoa que ele acha que tem um status maior que o dele. O brilho não ou pode com ser uma qualidade. maior. Não, nunca. O narcisista sempre vai estar com uma pessoa que na cabeça dele é inferior a ele. Mas se ele ficar com alguém superior, ele vai diminuir essa pessoa. Ele não aguenta. Não aguenta. Aí ele não aguenta. Porque se tem um casal onde um é, vamos falar que é famoso por alguma coisa, e o narcisista tem uma profissão normal ali, tem a vida dele, o sucessinho dele, mas não se compara a essa celebridade. Ele não aguenta ser coadjuvante dessa estrela. Porque ele tem que ser a estrela maior. Então ele não vai ficar, ele não tem nem atração. Ele não tem nem interesse. O egoísmo não é um transtorno aí. Não. Todo mundo tem que ter um pouco, né? Aham. O egoísmo, em certo nível, Faz eu acho que é bem. até protetor pra gente. A gente só tem que ter cuidado com o equilíbrio, né? Não Seria ser um tipo de egoísta. comportamento, É né? um Egoísmo. comportamento, é. Vocês viram aquela mãe da menina lá que morreu lá com cetamina, lá no norte do país? Manaus, né? Que ela era a Parecia que tinha Didia. uma seita com Cara. uso de ketamina. Parecia uma seita, né? Era? Agora Uso de tô lembrado ketamina, da- que uma da menina notícia. morreu, aí parece que o Aham. namorado e a mãe meio que fizeram um toxicológico. Sim, saiu o vídeo dela lá mostrando, drogando ela, a filha. E sabe o que é ruim? Hoje a gente usa a escetamina como tratamento para depressão refratária, depressão grave, ideação suicida. E hoje a gente tem escetamina nasal, né? Que é uma medicação nova, né? Cara, não é acessível, não tem no SUS, por exemplo. E é uma medicação que, sim, salva vidas literalmente. Então, o paciente está muito grave, que a medicação ia demorar muito. Você faz o tratamento com escetamina e o paciente melhora muito rápido. E só que existe um uso abusivo, uso abusivo não, um uso indevido, né? De cetamina, que até o que eles usam é a ketamina veterinária, De cavalo. porque vem até numa ampola maior do que a de humano, e usam justamente para ter efeitos de Alucinógenos Exato, ali. alucinógenos. Só que, como tem o mesmo nome, as pessoas acham que é a mesma coisa. Ah, né? não é a mesma, então. A ketamina é diferente da Da escetamina. escetamina. Sim, é uma forma rancêmica. que Eu eles achava falam. que era a mesma que usava pra quem tem vontade de tirar a vida, só que em doses menores ali. Não... E além, assim, mesmo quando fazem uso da cetamina para depressão, que é subcutânea e tudo mais, hoje já não usa mais, agora só a cetamina. São doses, assim, eu lembro que uma vez eu fiz o cálculo com uma paciente que é DJ, e ela faz uso inalado da cetamina, para trabalhar. E eu falei assim, deixa eu fazer um cálculo para você, eu quero calcular o que um paciente toma em relação ao tratamento de depressão em 12 semanas e o que ela usava numa noite. O que ela usava numa noite era 8.000 vezes a dose do tratamento inteiro da minha paciente com depressão. Nossa! Caramba, Então, assim, não é um pouquinho a mais, uma ml a mais, é 8.000 vezes. Porque o miligrama por ml da veterinário é muito maior para concentrar a dose, né? Uhum. E aí eles fazem a preparação lá para fazer inalatória e virou droga de balada, né? Nos Estados Unidos já é um problema. No Reino Unido eles estão fazendo campanhas específicas. Um paciente me mandou tipo um folderzinho deles lá de campanha pública de saúde no Reino Unido, específico para ketamina. Então, assim, não é um problema do Brasil, né? É um problema em vários outros países. E tem outras drogas que estão na moda, né? A ketamina tá na moda e eu não sei se o Bruno já pegou, eu peguei bastante, de ayahuasca, o chá. A ayahuasca, tá? A galera tá o ayahuasca aprofundando isso aí. Eu sinto que o ayahuasca, em algumas, assim, que eu tenho um público grande de São Paulo, né? Capital. Na geração mais jovem, assim, veio como uma droga social, como a maconha era na década de 80. Aquela questão de reunir pra fumar o beck, o cigarro da maconha. Tá sendo a ayahuasca, tá sendo essa coisa mais de um ritual de grupo mesmo, de juntar 5 amigos, fazer o chá, tomar e ficar ali alucinando, falando besteira, rindo. Então tá sendo... Tá tendo recorrência, tipo, a ayahuasca, porque quem faz uso fala que você não tem uma dependência dela, não. Eu tava me preparando pra tomar ayahuasca. Agora, depois que você falou isso, eu não Então, sei. mas assim, o que eu falo pros pacientes é o seguinte, é uma roleta russa. Igual maconha. Pode ser que não dê nada, mas pode ser que você fume e fique psicótico. Você tem história familiar de esquizofrenia. Você vai tomar ayahuasca, você vai dar mais chance. Então, assim, em vez de uma bala em 5 buracos, você tá em 3 balas dentro de 5 buracos. Sim. Você vai dar essa chance pra você ficar psicótico? Tá não, louco. Ju, eu prefiro correr esse risco O do que risco ficar é sem. seu. O risco é seu, entendeu? Aham. Desde que você tenha consciência, é lúcido. Tem problema, faz a sua escolha.
E eu vou te falar, eu encontrei é com um menino esse final de semana lá em Salvador. A família dele tá envolvida ali numa religião de ayahuasca, né? Hoje tem vários no Brasil. Santo Daime, Barquinha, UDV. Cara, eu tava conversando com ele. Ele toma ayahuasca desde os 8 anos de idade. E a irmã dele nasceu tomando ayahuasca. Tipo, o pai dele pôs colher de ayahuasca, assim, na boca da neném, assim, ó. É que assim, o que eu fico... que impressiona a gente, assim, né? Porque... Esses meninos não tiveram escolha em não usar, né? A gente não... É igual a criança que é gestada com a mãe usando crack, usando droga, né? Usando álcool, cigarro. Sim. Aquela criança, às vezes, ela nasce, ela faz abstinência, porque passa pelo sangue a substância. Mas ela não teve escolha de não usar, né? Você tirou o livre-arbítrio da pessoa de escolher não ser viciada, né? Porque você tá dando na mamadeira. Mas o cara não fica viciado na ayahuasca. Os que eu vi, assim, por exemplo, eu conheci uma pessoa também que, sei lá, tomou 2 vezes. Falou, cara, eu precisei tomar... Ele falando, né? Eu precisei tomar 2 vezes. Eu cheguei o que eu precisava ali, entrei no transe que eu precisava e depois não precisei tomar mais. Eu tenho alguns pacientes que foram num psicólogo específico lá de São Paulo, psicólogo, que faz uso da ayahuasca em sessões de terapia, hipnose e tudo mais, para revivência de trauma, enfim, para melhorar do trauma. Quando esses pacientes chegam, eu falo minha posição. No sentido de, não tem evidência nenhuma pra gente submeter uma pessoa ao uso de uma substância numa concentração que a gente nem sabe, não tem posologia para ayahuasca, para o paciente reviver trauma para depois ele sair, porque ele tem o risco de ficar psicótico depois. Então, eu não concordo com essa prática, mas não é minha opinião, porque não é uma... Tem até um paciente que pergunta, qual que é a sua religião? Eu falei, cara, isso não importa, eu não tô falando de questões morais, eu tô falando de uma questão, assim, que te coloca em risco, né? Então, é tudo muito perigoso. Mas, realmente, eu não vejo fissura na ayahuasca, assim. Meus pacientes que fizeram uso, ou tem uns que ainda fazem uso desses rituais... de uma maconha, uma cocaína, eu não vejo a assim. Fissura, por exemplo, igual o paciente crack, né? Que precisa usar logo depois. Mas, ainda assim, é um problema que eu tenho um paciente específico, por exemplo, que ele só consegue ter relação sexual sob o uso da ayahuasca, ele com a esposa. Eu ia te perguntar isso, o que é a galera da ayahuasca que te procura, o que é o mais comum o que é o distúrbio que eles vêm apresentando? Nenhum veio por conta da ayahuasca. Porque tem uma parte da anamnese e você pergunta se faz uso de alguma substância. Entendi. A ayahuasca é substância? Você nem sabe que é considerado droga. Né? Mas, e assim, isso vai modernizando, né? Se eu e o Bruno, a gente vier daqui 2 anos, a gente vai falar sobre mais umas 5 substâncias novas, né? Porque o povo vai inventando moda. Sim. Jurema, né? Eu nunca escutei falar Jurema, parece que tem essa também. Tem outra preta lá, como é que é? Pó preto, não? A pior desse ano foi a K6 e a K9, né? Que são... Sim. Essa é a que... Tá matando mais rápido lá. Você já viu, galera? Parece um efeito zumbi, assim, né? Assustador. Nem sei o que tem, mas eu sei que é um crack piorado, assim, né? Que é bem assustador. A gente teve uma internação só. Eu vi só um paciente internado, porque a maioria realmente morre muito rápido, né? Não chega a ser internado, né? É questão de 9 dias... gera uma fissura violenta. Eu nem sei o que tem no canal, você sabe? É crack com alguma coisa, tipo um ácido, alguma coisa. Tem elemento químico, tem altos ácidos lá no... É um monte de ácido, né? Mistura mesmo. O povo tem que parar com isso, gente. Hã? O povo tem que parar com isso. É foda. Tipo assim, só pra entender. Na minha época, esse negócio, o meu é álcool, né? Chamava farmácia, você pegava um monte